E o meu conselho, que eu gostaria de ter dado a mim mesmo, ou que alguém tivesse me dado, na altura que eu me casei, foi o seguinte, se alguém tivesse falado para mim assim: Renato, agora você está casado, com a mulher que você ama, linda, maravilhosa, mas daqui a 1 ano, vocês vão começar a ter problemas, vocês vão começar a brigar pelas mesmas coisas por 12 anos, a não ser que você entenda que se você quiser evitar tudo isso e ser um marido feliz e fazer uma esposa feliz, você vai ter de mudar alguns dos seus jeitos. Mas não se preocupe, porque você vai ser um homem muito melhor por isso. Este era o conselho que eu gostaria de ter dado para mim mesmo, ou que alguém me desse no início do meu casamento. Porque eu casei como muita gente que casa, e muita gente não só jovem, mas madura, principalmente gente madura, casa com a seguinte ideia: eu quero alguém que me aceite do jeito que eu sou. Eu não quero ninguém que queira me mudar, porque esse é o meu jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim, Gabriela. Eu casei com esse conceito, tanto é que nas nossas brigas, eu costumava encerrar a briga, depois de um cansaço que a gente não chegava a lugar nenhum, dizendo para ela: esse é o meu jeito, você me conheceu assim, e agora você está querendo me mudar. Então eu usava esta carta, eu usava este argumento como se não houvesse contra-argumento, como se a coisa mais correta da vida fosse você manter o seu jeito, o jeito que você sempre teve desde que nasceu, e nunca melhorasse, nunca mudasse, nunca se tornasse uma pessoa melhor. Eu pensava que isso era correto. Então, nessa cabeça dura, eu me arrastei por 12 anos, sofri muito, fiz ela sofrer, até que a ficha caiu e eu entendi que não apenas para uma pessoa ser feliz no amor, em qualquer casamento, não apenas ela vai ter de mudar alguns ou muitos dos seus jeitos, mas também é possível mudar. Você não está casado com o seu jeito, você não está casado com o seu jeito, não existe lei que proíba você mudar o seu jeito. Então, não somente eu tinha que mudar, como também era possível mudar, e melhor de tudo, eu me tornaria um homem melhor se eu mudasse, como eu me tornei. Estou certo ou estou errado? Tornei ou não tornei? Sim, Renato é outro homem, né? Mas essa questão, Renato, de a pessoa ter muita resistência em mudar, tem a ver com orgulho, né? Porque ninguém gosta de saber que precisa mudar. Você quer ouvir que você não precisa mudar, né? O seu ego quer ouvir alguém falar assim: não muda nada, você está perfeito, né? E quando você casa, a primeira coisa que você vai ouvir é isso: você precisa mudar, você não está perfeito. Porque agora tem uma pessoa ali morando com você, ela acorda com você, ela vai dormir com você. Então ela está vendo você o dia todo. Antes de casar, ela casou com você assim porque ela não dormia com você, ela não morava com você, ela não te acompanhava, ela não tinha que sofrer o seu lado errado, o seu lado fraco, o seu lado ruim. Ela só tinha um lado bom. Então ela casou com um lado bom. Mas aí ela casa e aí ela vê que tem um outro lado. E aquele lado, ele não se fosse fácil, sim, só de falar assim, ó,
você casou com isso, agora aceita. Se fosse fácil, você, tudo bem, eu vou ficar com essa pessoa que não me dá atenção, essa pessoa que é ignorante, essa pessoa que é grossa, é mal educada, que não dá afeto. Não estou falando do Renato, estou falando, você, se fosse fácil, as pessoas iam aguentar, mas não é. Quer dizer, é um lado que precisa mudar, porque não é um lado que você deveria se orgulhar. O início da mudança é quando você reconhece, porque agora você está abrindo o coração. Enquanto nós tínhamos problemas nos 12 anos, o Renato foi com o coração fechado, né? E o coração fechado não deixa mudar. Tem que ser assim, acabou. Você vai ter que aguentar. Eu tinha que aguentar que ele me dava o tratamento de silêncio. Eu tinha que aguentar que ele me punia com silêncio, 3 dias, 4 dias sem falar comigo. Falava com todo mundo, menos comigo. Eu tinha que aguentar isso. E isso ninguém aguenta. Você aguenta por um tempo, 2 tempos, mas tem um dia, que foi o dia que eu falei para ele, olha, se continuar assim, então não vai dar mais. Quer dizer, você pode amar muito a pessoa, mas chega uma hora que você não aguenta mais, aquilo está sufocando esse amor. Então, está fazendo mal. Então, esse jeito, né, esse pensamento falho, de que o seu jeito, as pessoas têm que aceitar, esse pensamento é, na verdade, orgulho, se chama orgulho. Ou falta de inteligência, na verdade. Porque... Burrice, então. Porque, sim, eu era burro, eu admito, eu era burro no orgulho. O orgulho emburrece, o orgulho é o pai dos burros, né? Porque a pessoa, para ser inteligente, ela precisa reconhecer que ela não sabe tudo. Então, a ignorância faz a pessoa achar que ela ela é a última bolacha, está lá no top e tal, e na verdade ela não é. Quando você casa, você descobre que você não é tudo aquilo que você pensava que era quando solteiro. É uma das primeiras coisas que você vai descobrir depois de casar. Você não era tudo aquilo que você achava. E o teu parceiro não vai fazer segredo disso, né? Ele vai revelar isso rapidinho para você. Muito bem, o que você vai fazer com isso? Então você tem a escolha, ou você vai rebater, resistir o teu parceiro, como eu fiz por 12 anos, não vou mudar, eu sou assim, você que está perturbando, etc. Porque ela também não sabia cobrar a mudança, né? Tem essa questão, a pessoa às vezes ela quer o bem, ela tem boas intenções, mas não sabe transmitir essas boas intenções, aí acaba irritando, etc. Então havia erros das duas partes, mas eu resistia. Você tem a opção de resistir, ou você tem a opção de ouvir e pensar, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, ela fala tanto disso aqui, será que ela não tem razão? Vai que ela está certa, vai que realmente o que ela está falando tem razão de ser. Então você tem a opção de parar e pensar, porque esta pessoa te ama, não é? Ela está apontando o teu erro, o teu jeito, não é porque ela te odeia, é porque ela te ama, e ela quer que você seja melhor. Então, você ouvir e pesar o que a pessoa está falando, é no mínimo um exercício inteligente que você pode fazer. E quando você perceber, você vai notar que realmente vocês se uniram porque vocês eram diferentes. É verdade o que dizem aí fora, que os opostos se atraem, né? Você normalmente procura em alguém aquilo que você não tem, né? O que não há em você, você procura na outra pessoa, aí vocês se atraem porque vocês são diferentes, mas quando vocês começam a viver juntos, essas diferenças irritam vocês. Mas se vocês aproveitarem as diferenças, vocês vão passar a tirar vantagem delas. Então, ela tem um jeito diferente do meu, ela tem jeitos e gostos diferentes do meu, e a gente finalmente, depois de tanto bater cabeça, entendemos que nós poderíamos aproveitar as diferenças um do outro e não ficar se atracando por causa delas. Então foi aí que nós finalmente nos acertamos. Quando eu entendi, eu tenho que mudar o meu jeito, senão
eu vou perder o meu casamento. Então eu mudei o meu jeito. Não foi fácil, não foi estalar de dedos, eu tive que trabalhar em mim, tive que pedir ajuda a Deus, mas eu consegui mudar e fiquei feliz porque mudei. Não foi tipo, você venceu. Não, nós vencemos. Nós dois vencemos, o casamento venceu. Então, graças a Deus que eu mudei muitos dos meus jeitos. Agora, um detalhe aqui, um parêntese. Quando a gente fala, você tem que mudar o seu jeito, são jeitos que fazem mal ao casamento. Há coisas que você tem na sua personalidade, nos seus gostos, que não vão mudar. Como aqui entre nós também. Há coisas que há em mim e nela que não vão mudar. Ela, por exemplo, ela não gosta de ervilha, né? Eu gosto de ervilha. Então, quando a gente come ervilha lá em casa, é só para mim. Então, eu sei que ela não gosta de ervilha. Então, para irritar, eu pego uma bolinha verde e ponho no prato dela, só para irritar. É uma coisa, uma parte... Não vai mudar. Não vai mudar isso, a pessoa ser irritante, né? Não vai mudar. E a gente aprendeu a conviver com isso. O momento humorado, né, do nosso casamento. Quando ela senta no prato e olha uma ervilha no meio do prato. Você de novo. Eu come a ervilha, a gente ri da ervilha. Eu sei que ela não vai gostar de ervilha. Só que ela gostar de ervilha ou não vai fazer mal para o nosso casamento. Ela gostar de ervilha ou não faz nenhuma diferença no nosso casamento. Eu tenho de aprender a respeitar e, na verdade, a gente faz até piada disso agora. Então, eu sei que ela não vai gostar disso. São coisas que não são nocivas. E muitas vezes o jeito fatal para o casamento, às vezes para você não é. Então, por exemplo, no caso do Renato, ele não via problema de ele não me dar muita atenção. Porque ele era fiel, porque ele sempre voltava para casa, porque ele estava ali. Ele só não me dava atenção, mas ele estava ali, presente, né? Mas não conversava comigo. Mas ele não achava necessário. Ele não achava necessário. Então, quando eu pedia, ele falava, você está reclamando de barriga cheia. Quer dizer, às vezes o seu jeito, para você, assim, qual o problema? Para mim estava bom. Estava bom. Ele não queria, por exemplo, ele não queria que eu conversasse com ele, porque ele não precisava disso. Só que eu preciso dessa conexão, eu preciso de conversar, eu quero ouvir e eu quero falar, né? E faz parte, comunicação faz parte do relacionamento. Como é que você vai conhecer alguém se você não conversa com ela? Então, hoje, o Renato, ele não fala muito, mas ele conversa comigo. Não fala muito. Não mudou. Porque, às vezes, você pensa que a mudança é assim, para ficar igual a outra pessoa, e não é isso. Não é isso. É chegar no meio caminho. Olha, me dá atenção. Você não vai falar tanto, você não vai dar detalhes, né? Como é que foi o seu dia? Continua sendo aquela coisa, foi bom, comi, almocei, conversei com as pessoas, acabou. Não tem mais detalhes que isso, né? Então, continua assim, né? Mas ele conversa comigo. No passado, não tinha nada. Então, ele fez um esforço de, assim, compartilhar comigo. Hoje ele faz um esforço para compartilhar comigo, para conversar. Às vezes eu vejo que ele está se esforçando para conversar. Porque tem dois níveis. Tem o primeiro nível de perguntas, como foi o seu dia, esse é o primeiro nível. Aí eu tento escapar com, foi bom. Geralmente não funciona. Aí vem o segundo nível de perguntas. Então vai lá, fala para mim, o que aconteceu? O que aconteceu no seu dia? A gente vai se esforçando, né? Então, quer dizer, porque eu sei que para ela... Eu não espero que ele venha falar como eu. Que fala, então eu acordei tal hora, e eu fiz isso, e falei com aquela pessoa, inclusive ela falou isso, aquilo, outro, e aí depois eu fui lá, e aí você sabe o que aconteceu? Então eu não espero que ele faça isso,
né? Mas às vezes as pessoas pensam que quando a gente pede a mudança é para ficar igual a ela, e não é. É só você ir ajustar. Vocês dois se Encontrar no meio do encontrarem no meio do caminho. Encontrar no meio do caminho. Casamento é isso. Você vai ver que a maioria dos problemas do casamento são resolvidos vocês encontrando no meio do caminho. É isso aqui. É simples. Não é tão simples fazer, mas é simples. A solução é simples. Você encontra no meio do caminho. Um esforça um pouquinho, o outro esforça mais um pouquinho, encontra no meio do caminho. Ao invés de um ficar aqui, achar que só o outro tem que fazer o caminho inteiro. Não é assim que funciona o casamento. Então, para resolver qualquer problema de casamento, você tem que mudar o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, se comportar, se adaptar. Isso é inteligência. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!